Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, porque muitas pessoas, infelizmente, quando elas são corrigidas, até algumas pessoas que ficam birrentas, outros viram a cara, outros brigam dentro de casa com o pai, com a mãe, porque chamou atenção. Outro, muitas vezes, o pai e a mãe não corrigem, deixa fazer o que quer. E você vai ver que a correção é um gesto de quem ama. Alguém que disciplina outro é porque ama. Alguém que ama corrige, para que aquele outro não se perca. Mas quando alguém desamar e não corrige, não disciplina, não ama coisa nenhuma, porque não está preocupado daquele alguém se perder depois. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Diz assim: além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Veja que os nossos pais nos corrigiam segundo a carne para nos impor respeito. Porém, nossos pais nos corrigiam para nos impor respeito. Deus nos corrige para que sejamos salvos. Há muitas pessoas que não gostam de ser corrigido. Há muitas pessoas que se sentem no direito de falar o que quer, de fazer o que quer, de agir como quer. E aí quando Deus vai lá e corrige, quando Deus chama atenção, pega pesado, tem gente que não gosta, fecha a cara, tem gente que fica birrenta, como eu falei, vira as costas. Tem alguns que saem até da igreja: eu vou naquele lugar não, vou lá só para ser chamado a atenção, eu vou lá só para ficar me corrigindo. Tem gente que acha que já sabe. Tem gente que pensa que não precisa aprender mais, é ignorante, fica bicudo, vira as costas para a igreja, para o pastor, achando que sabe tudo, não precisa mais aprender. Mal sabe que quando Deus corrige, é para aproveitar aquele alguém, como eu vou te mostrar aqui a seguir. Quando Deus corrige alguém, é para não perder aquele alguém. Porque quando Deus chega ao ponto de corrigir, é porque Ele sabe que aquele alguém já está se perdendo. Quando Deus corrige alguém, disciplina ou chama atenção, é porque Ele sabe o que está por vir. Quando Deus disciplina alguém, senhoras e senhores que me ouvem, é porque Ele sabe que no caminho daquele alguém há laço, arapuca, armadilha. Então Ele corrige para livrar dos laços do diabo. Quando Deus corrige, é sinal de amor da parte de Deus por aquele alguém, porque Ele não quer perder aquele alguém. Mas tem pessoas que preferem ficar bicudo, virar a cara. Muitas vezes o filho fica com raiva do pai e da mãe que corrige, quanto deveria agradecer, porque o pai e a mãe que ama corrige. Agora, por outro lado, o pai ou a mãe que diz a mãe não corrige os filhos, não ama não, porque se amasse corrigia, para que ele não se perca depois. E quanta gente está perdido na rua aí? A gente faz trabalho na rua, a gente vê quantos estão na rua perdidos, porque não foi disciplinado, não foi corrigido. Ah, pastor, eu ensinei. Você me desculpe, mas a Bíblia não pode estar errada. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não vai se desviar do trabalho que de base aprendeu. Se você ensinar quando criança, criar na linha, quando ele crescer, a Bíblia diz que não se perde. Desculpa ser sincero, mas eu tenho que ensinar da palavra. Então, quando alguém te corrigir, agradeça. Quando alguém lhe chamar a atenção, coloque as mãos para o céu, louve ao céu. É Deus ensinando aquilo que algumas pessoas achavam que já sabia. Embora tenha muitas pessoas, como eu falei, que é ignorante, é birrenta, fecha a cara, não quer nem ouvir. Ah, eu não quero ouvir essas coisas não. Eu não estou pronto para ouvir isso, eu quero ouvir aquilo que vai me agradar, aquilo que vai amaciar o meu ego. Mal sabe que Deus está corrigindo para que alguém não se perder depois. Mas mal sabe que Deus está corrigindo para salvá-lo. Deus está corrigindo para que alguém depois não pagar o preço, não se perder mais cedo ou mais tarde. Deus está corrigindo para que alguém depois não se arrebentar. Só que há muitas pessoas que ignoram a palavra de Deus.
prefere deixar entrar no ouvido e sair no outro, pagar o preço, como vai mostrar aqui no versículo 10. Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Veja, a disciplina da parte de Deus para conosco é para nos aproveitar. Por que Deus disciplina para aproveitar um alguém? Um alguém que é aproveitado, um alguém que aproveita outro para que aquele alguém não se perca, senão que aquele alguém já estava se perdendo. Nos disciplina para aproveitamento. Ora, se Deus está nos disciplinando para nos aproveitar, é porque Ele viu que estávamos perdidos. Então, como é que Ele resgata? Aproveitando, pregando, ensinando, para aquele que aceitar a palavra, a disciplina, a correção, não se perca. Ou Ele resgata de onde já está perdido. Mas tem muita gente que prefere andar errado do que obedecer. Na ignorância do coração, na rebeldia, na ilusão da vida. Aqueles que dizem assim: eu não preciso ir para a igreja, o diabo peneirando. Eu não preciso ir para a igreja, o diabo fazendo deles gato e sapato. Pessoas que não aceitam a palavra, ou aqueles que vai quando bem quer. Pessoas que não querem ser corrigidas. Pessoas que não querem levar puxões de orelha. São bastardo e não filho. Como diz aqui no versículo 8 acima. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante? Logo sois bastardo e não filho. O que aceita a disciplina, a correção, a Bíblia, coloca na qualidade de filho. Mas aquele que não aceita a correção, que ignora a palavra, não aceita ser disciplinado, é rebelde e ignorante, não é filho, é bastardo. Tem pessoas me ouvindo que é filho, mas também tem pessoas me ouvindo que é bastardo. Tendo a palavra como base, aí você vai descobrir quem você é, se bastardo ou se filho. Eu não sei, mas você deve saber. Cada um tem que saber o que está sendo para Deus. Aqueles que aceitam, a Bíblia diz que é filho. Mas a Bíblia também diz que o que não aceita não é filho. Aquele que ignora a correção, a disciplina, o que é ignorante, é bastardo, é isso que é. Ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, da sua vocação celestial. Então, quando Deus os disciplinar, corrigir, chamar a atenção, agradeça. Não tem que alguém fechar a cara, virar as costas, ficar birrento ou birrento. Pelo contrário, tem que agradecer a Deus. É um sinal de que Ele os ama. É um gesto de amor da parte de Deus, para que aquele alguém não se perca, para que aquele alguém depois não leve tombo da vida, para que aquele alguém depois não se torne escravo da vida. E Deus, como ninguém, como sabe o que nos espera, seja por mim ou por você que me ouve, antes do pior acontecer, Ele sempre nos alerta antes para nos aproveitar ou para nos resgatar, antes de alguém cair na armadilha do adversário, antes de alguém cair no laço, na arapuca, ou pelas armas forjadas do adversário. Deus se antecede para os livrar de alguém, desde que aquele alguém ouça. Só que há muitas pessoas que ignoram, preferem cair no laço de que ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve e obedece, a Bíblia classifica como filho. O ignorante, o rebelde, é bastardo. E como falei anteriormente, você ouve a mensagem e se pergunta o que você está sendo. Se bastardo ou se filho. Se você é submisso à palavra ou não. Deixou bem claro aqui no versículo 9. Os nossos pais nos corrigiam para nos impor respeito. Deus nos corrige para que sejamos salvos. E no 10, os nossos pais nos corrigiam há pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Se Deus está te corrigindo, é porque certamente é algo que alguns precisam mudar. Se Deus está corrigindo, é porque certamente tem alguns que não estão ouvindo. Se Deus está corrigindo, é porque tem alguns que precisam melhorar, mudar algumas coisas, passar a ouvir. Se Deus está corrigindo, é porque Ele não quer que alguém se perca. Está corrigindo para aproveitamento, para que haja salvação e não para que alguém se perca depois. Muitos têm se perdido, muitos têm ignorado, bastardo e não filho. Quem obedece, ouve, filho. Aquele que ignora, bastardo. E aí você tira uma conclusão da palavra e que você entenda que aqueles que Deus corrige é para que seja salvo depois, é para que não se perca.
E fazendo uma reflexão da palavra, você vai ver quantas pessoas estão perdidas no mundo aí fora, até muitos crentes. Por que será? Porque não aceita a correção. E eu pergunto para aqueles que estão na qualidade de bastardo e não de filho. Você quer ser mais um a se perder? Ou você quer que Deus te resgate? Ou você quer obedecer para aproveitamento, como diz aqui a palavra? É uma escolha. Ou pegar ou largar. Se eu fosse você, eu ouviria a voz de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.